Este canal, Talk Flow, não é um canal oficial do Flow Podcast, porém ele é licenciado, tem a nossa aprovação. E eu queria agradecer ao Talk Flow, que acho que parte foi culpa dele. Porque todo o corte que ele faz, ele coloca bota lá. o Apoia-se, eu acho que tem funcionado. Obrigado, mano, todo mundo que tá vindo aí, novas pessoas no Apoia-se. Verdade, eu não mandei um salve aí, mas chega nos e-mails ali, a galera chegando nova aí. Obrigado pela moral. O que vai acabar com a supremacia branca, sabe o que é? Money. Quando o negro tiver tanto dinheiro quanto o branco, aí acabou. Sim, mas aí, e o que a direita liberal, as pessoas das políticas econômicas, o pessoal que pensa em mercado tá falando para as pessoas negras? Eu não sei, eu não sei se eles falam diretamente com a pessoa negra, pra ser sincero. Os movimentos negros, eles se aproximaram da esquerda ali da década de 80 e 90, porque foi a única que estava disposta a conversar sobre isso. Sinceramente, eu falo por mim e por vários outros amigos. Se algum movimento de direita falasse, eu vou resolver o problema dos negros, esses são as políticas para resolver, e a partir dessas políticas liberais, econômicas, capitalistas, a gente vai caminhar, eu sei que nunca vai acabar a desigualdade, mas a gente vai caminhar para um lugar melhor. Né? Porque os negros americanos com dinheiro fizeram muito disso. Marcus Garvey, que foi o cara precursor do Black Money, construiu ali uma empresa que contratou, que tinha mais de 400 navios, se não me engano, tentou tirar os negros dos Estados Unidos, foi para a Libéria, tá ligado? Ele tinha várias histórias lá, de milionários negros, como tem um que recentemente pagou a faculdade de outros estudantes negros. Ah, eu vi ele foi fazer um speech, né? Então isso é legal, o capitalismo pode nos ajudar desde que alguém esteja pensando nele a partir da população negra, e nós somos a maioria. Claro. Só que daí quando você tem um governo... E eu concordo pra caralho com isso. Quando você tem um governo que foi eleito, e eu vi os programas de governo nas eleições sem usar uma linha falando de pessoas negras, e que ainda por cima usa um slogan de democracia racial exatamente idêntico ao de Cuba, na Revolução Cubana, você vê que não faz sentido nenhum, que a única coisa que ele quer é ignorar os negros no seu planejamento, no seu governo. Eu entendo. Esse governo, ele não é chegado aos movimentos negros. É o outro lado, né, que ganhou. Né? Isso que você falou responde um pouco do que eu sempre pensei em relação a movimentos negros. Eu pensava assim, putz, eles querem mais ou menos o que eu quero. Só que por que será que eles estão se alinhando? Por que eles estão se juntando com as pessoas que sei lá, da esquerda? Por que eles não se alinham de um jeito mais livre? Porque assim, eu gosto de liberdade. É disso que eu gosto, sabe? Eu não gosto de ter o papai Estado mandando em mim e tal. Então, isso que você acabou de falar responde uma pergunta que eu tinha, que era por que eles foram para a esquerda? É porque a esquerda falou para eles que ali eles tinham uma casa. Se fosse algum outro espectro político, para colocar da maneira geral, teria ido para lá também. Antes antes de 1930, movimentos negros eram até monarquistas, tá ligado? Você tinha a Nova Frente Negra Brasileira, você tinha negros até integralistas ali na Nova Frente Negra Brasileira, monarquistas, Caralho. Tinha liberais. A gente não deve esquecer que os abolicionistas eram liberais. Né, Joaquim Nabuco e André Rebouças, eles eram liberais, alguns monarquistas. Então essa discussão, o negro ele é uma discussão suprapartidária, uma discussão que deve ser resolvida aquém da esquerda e da direita. Concordo pra caralho com o que aconteceu é que depois, com o governo militar, eles abraçaram essa ideologia de democracia racial, tipo, somos todos iguais e não existe diferença aqui. Essa democracia é muito engraçada, essa história, porque depois da Segunda Guerra Mundial, entidades como a Unesco começou a procurar no mundo um modelo de sociedade para reproduzir. Falou assim, nossa, esse lance de Hitler foi muito foda e vamos tentar encontrar um país que funciona. O Brasil vendia a ideia de democracia racial. Nossa, todos iguais aqui, pode vir que não vai ter diferença nenhuma. Aí a Unesco começou a bancar estudos aqui no país, isso foi daí de onde nasceu o polo uspiano de sociologia, Roger Batiste, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, e quando eles começaram a estudar essa igualdade, a democracia caiu por terra. Porque, cara, não tem como, as estatísticas estão mostrando. Vocês falam que é todo mundo igual, mas no final das contas não é. Só que o que aconteceu? A parte da direita brasileira continua, e até hoje, qual partido de direita tem a coragem de falar, cara, vamos resolver o problema dos negros de forma liberal? Vamos usar o capital para resolver esse problema. Mas você acha que resolver o problema dos negros de forma liberal não vai junto em resolver o problema dos pobres em geral? Também. Porque que, tipo, se o problema é pobreza, não é? O problema do negro é a pobreza. O problema, às vezes, não é só a pobreza, mas é o racismo. Mas, tipo, o problema é, tipo, se você é milionário, tá ligado? Ou se você é um preto milionário, bilionário,
Ninguém vai ser racista com você, tá Vai ligado? ser parado Mahershala Ali, Sério? aquele ator de cinema. Ele falou isso, falei, mano, dinheiro não salva a gente do racismo. Ah, entendi. Porque você tem estereótipos no imaginário das pessoas e tal. É porque também faz um pouco de sentido. Tipo, se você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria dos crimes são cometidos por negros. Ou ou assassinatos. A maioria das pessoas que matam negros são os próprios negros lá dentro dos Estados Unidos também. Provavelmente aqui no Brasil também. Também. O racismo não é tipo... Não existe uma guerra racial no sentido de que quando eu sair daqui não vai vir um cara branco colocar a arma na minha cabeça e falar, vou te matar. Não é assim que funciona o genocídio negro. Quando a gente diz que os negros morrem a cada 23 minutos, morre de desassistência na saúde. É sutil. Morre porque, tipo, não tem uma educação e não conseguiram um emprego, tá ligado? Morre porque estão em áreas onde existe mais violência. E o Estado brasileiro hoje ele é fracassado em distribuição de segurança pública. Porque se você entra nos bairros ricos, você não vê um policial. Se entra nos bairros pobres, você vê a polícia e a guerra. Então, ou seja, existe Quando vê polícia, né? existe uma distribuição de segurança. Tipo, favela do Rio de Janeiro não existe mais Estado. Tem lugar que eles não podem entrar, mano. Então, a polícia assim, não entra. Isso é o quê? É um fracasso do Estado em promover uma igualdade. Não tem uma igualdade. Fracasso do Estado em tudo, né? Não tem uma No Rio é igualdade fracasso em tudo, né? pública. Aí você pega o índice do PISA lá de educação, e onde o Brasil está em 66º, se não me engano, de educação de escolas públicas, mas as escolas de pessoas ricas estão entre os 10 principais países. Ou seja, novamente uma desigualdade ali, cara. Então não adianta, porque eu sei que o pessoal na internet fica, esse papo de desigualdade é coisa de comunista. Não é, cara, é realista. Então como que você vai resolver isso através do capital? Eu sei que talvez aconteça algumas possibilidades disso. Eu não sou um cara fechado para isso. Sou um cara que qualquer pessoa que chegar eu tenha a solução para as pessoas negras, talvez eu defenda. Mas seria que existe isso? Nos Estados Unidos existe. Mas isso. não. Existe a solução mágica para todos os Nos negros? Estados Unidos existem mais de 200 bancos só de pessoas negras ali. E a questão não é que o dinheiro não deve ser segregado. O dinheiro... não tem que ser segregado. Os donos Tem que dos ser... bancos são negros. E o que acontece quando uma pessoa negra se torna milionária? Ela paga a faculdade para sua comunidade. Sim. Ela constrói uma outra empresa e contrata outras pessoas. Sim, Aí sim. esses problemas do racismo que estão no imaginário, que negros não têm network, que negros não conseguem ascender aos Esse jornais... negócio de negro não ter network, tipo, mudou bastante já, né? Mais ou Hoje em menos dia a porque- network dos negros são muito forte, porque eles são uma comunidade mais unida, né? Não, mas isso é em relação aos brancos, porque tem uma pesquisa que saiu do mercado de trabalho sobre isso. O Ah. problema é que quando você vai entrar em algumas profissões, isso tem a ver com esse, a gente chama de racismo estrutural, né? Não quer dizer que eu vou chegar para ser jornalista, alguém vai falar para mim, nossa, Ale, você é negro, eu vou ter que te pagar metade, tá ligado? Pode acontecer isso, é bizarro, mas não é assim que funciona. O que acontece é que, como negros têm um estudo menor, eles dificilmente são contratados para ser gerentes de alguma coisa e eles acabam ficando com empregos Porque o mercado mais ele é simples. cruel, ele não leva em consideração o histórico da raça. Então, é mais fácil o negro ser um mecânico do que ser um jornalista. Sim, sim. E quando o negro é jornalista, ocasionalmente ele não se formou numa faculdade de elite, ele não vai trabalhar no melhor jornal, entende? Então, isso é assim que o racismo se propaga dentro do mercado de trabalho. Não é que, tipo, vai ter um negro, um branco, os caras vão falar assim, mano, eu vou contratar ele e vou dar o dobro pra ele e pra você não. Eu sou time Talk Flow. O Monark que quer me desbancar, ele não quer me dar a premiação no final do ano, mas Talk ele vai me Flow dar é chorando. nóis. Vamos fechar, galera. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora. Pois é. Não, eu acho ótimo. E lembrando que a gente agradece também essa galera que faz... Isso aqui tamo zoando, cara. Tamo zoando. Mete bronca, pode fazer aí.